Olá! O tema de hoje é ansiedade infantil. Alguns transtornos na infância são mais comuns do que imaginamos. Muitas vezes nós, pais, procuramos auxílio médico para nos ajudar a identificar esses transtornos. A ansiedade está levando muitas crianças aos consultórios médicos de neuropediatras e psiquiatras. Muitos pais buscam ajuda por essas crianças apresentarem problemas de comportamento, relacionamento, dificuldades de aprendizagem ou muitas queixas relacionadas a dores de cabeça, tontura, dores abdominais. Os sintomas da ansiedade podem se apresentar de muitas formas diferentes. Podem ser por períodos longos ou curtos, somente em algumas situações, mas nós precisamos sempre estar atentos ao grau de prejuízo que possa estar causando nas nossas crianças. Alterações no apetite, dificuldade do sono, queda no rendimento escolar, desmotivação, medos ou preocupações excessivas, dores de cabeça, tontura, isolamento social, oscilação de humor, irritabilidade ou apatia, são todos sintomas de ansiedade. A ansiedade ela pode evoluir para uma depressão leve e passageira ou mesmo manifestar-se em episódios graves. Estudos demonstram que a ansiedade na infância é um fator de risco aumentado para o desenvolvimento de outros transtornos comportamentais na fase adulta. Então, quanto antes nós iniciarmos um tratamento ou olharmos para tudo isso, nós poderemos evitar muitos problemas futuros. Além de tratamentos com medicamentos, nós podemos auxiliar as nossas crianças com terapias complementares como o Reiki, por exemplo. Lembrando que o Reiki é complementar ao tratamento médico. Se a criança já está em tratamento, você só vai acrescentar as terapias complementares. Então, sentimentos que apresentam medos, preocupações e angústias podem ser considerados normais durante as etapas do desenvolvimento psíquico infantil, mas são considerados patológicos quando exagerados, quando estão desproporcionais aos estímulos e com uma duração muito prolongada. A ansiedade, ela está ligada às expectativas, e isso as crianças sabem bem, né? Aquelas coisas de falta muito, já chegamos, quanto falta para o Natal, quanto falta para o meu aniversário. Então, esse tipo de ansiedade não traz prejuízos, mas também não causa maiores sintomas. Então, esse tipo de ansiedade está tudo bem, está tudo certo. E também é normal nós sentirmos medo, sentirmos preocupações. Nós, pais, também sentimos tudo isso, não é? Então, a nossa atenção deve ser redobrada quando essa ansiedade que gera medo ou essas preocupações vem acompanhadas de pensamentos ruins ou trágicos, quando geram sintomas físicos ou levam a desistências frequentes. Então, aí sim, nós podemos estar diante de um quadro de ansiedade patológica. Estudos revelam que a ansiedade infantil é um dos problemas de saúde mental mais comum na infância, ficando atrás apenas do TDAH, que é o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Então, quanto antes nós identificarmos e tratarmos, nós reduzimos o risco de evoluir para um transtorno como a depressão, por exemplo. Então, quando que essa ansiedade é considerada um transtorno, né? Quando os medos e preocupações, eles estão desproporcionais aos acontecimentos. Tipo uma ansiedade exagerada no primeiro dia da escola, quando tem uma prova, o medo de falar com pessoas desconhecidas, né? Para algumas crianças isso pode ser bem natural, mas já para outras isso pode estar gerando um desconforto muito grande, fora do normal. E assim como nós adultos, o corpo da criança também vai mandar estímulos e vai se preparar para lutar ou fugir. Então pode gerar aqueles sintomas como aquele aperto no peito, tontura, falta de ar, a criança começa a tremer, começa a suar, ela fica com a boca seca, uma respiração curta e ofegante, né? Ela sente uma palpitação diferente, sente frio na barriga, ela começa a se queixar de dores musculares ou dores de cabeça, ela vai pedir para ficar indo no banheiro mais frequentemente, tudo isso são sintomas de que a criança está sofrendo
de ansiedade. E o modo como a criança se vê em relação ao mundo ou como ela interpreta essas questões que estão ocorrendo à sua volta, podem sim fazer com que essa ansiedade dela aumente e alguns ou todos esses sintomas se manifestem no corpo físico. Então, conversar com a criança, tentar identificar o que é a causa, o que está causando essa ansiedade, qual que é a causa do medo, né? Você vai buscando tudo isso e você vai ajudando ela a ir interpretando esses momentos em que ela precisa dessa ajuda. A criança ela pode dar sinais de que as coisas não estão tão bem e quando elas pensam assim muito de forma negativa e crítica. Então elas sempre pensam que algo ruim vai acontecer com elas ou com alguém da família. O foco delas sempre está nas coisas que dão errado. Elas não acreditam que podem lidar com situações de dificuldade. Focam sempre no sucesso que elas não vão conseguir por causa disso ou daquilo, né? Então a gente precisa estar atento a frases até como do tipo assim, eu não consigo fazer isso. Ela fala mesmo antes de tentar. Eu não quero ir para a escola, não quero ir para festinha, não quero ir para lugar nenhum, né? Ou eu só vou se você for comigo. Ou eu não posso porque eu tô com dor de barriga. Eu não posso porque tá me doendo muito a minha cabeça. Isso tudo são sintomas de ansiedade. E muitas vezes uma boa conversa na qual a criança consiga se expressar, ela possa se expressar sem ser criticada ou sem ser julgada, já vai ajudar a ir resolvendo esse problema. Outras vezes a criança também vai precisar de ajuda, né, de terapeutas ou de médicos ou de psicólogos. E algumas terapias auxiliam a criança a identificar esses padrões de comportamento, esses pensamentos, esses hábitos, essas crenças que dão origem aos nossos problemas. Então, quando identificados os padrões, nós vamos começar a ajudá-la a modificar esses pensamentos, né, a criar novos padrões de pensamento. E nós, enquanto pais, se ficarmos bravos, brigar, gritar com os comportamentos das crianças que apresentam esse quadro de ansiedade, nós só vamos piorar a situação. Então, conversando, nós procuramos entender o que ela está sentindo. E se a criança começar a apresentar sintomas físicos, nós precisamos ajudá-la a sair disso também. Então, você tenta fazê-la se concentrar na respiração dela, né? Procura auxiliar ela, entra num estado de relaxamento, respire fundo junto com ela para que ela vá entendendo o ritmo e para que ela vá conseguindo se acalmar. Outra coisa interessante é que se a gente observa que o pai ou a mãe também é ansioso, as chances da criança ter o mesmo transtorno de ansiedade são muito maiores. Então é como se ela interpretasse assim: se os meus pais estão com medo, que são adultos, o que vai ser de mim que eu sou só uma criança? Né? Então, se a gente tem uma criança ansiosa em casa, esse olhar tem que vir para a família toda, né? O que está gerando essa ansiedade nessa família? É só a criança? Não, os pais também estão, então a criança está refletindo tudo isso. Em alguns momentos, as nossas emoções são amplificadas mesmo, né? Devido às circunstâncias que nós estamos vivendo, por exemplo, durante a pandemia. Então, isso tudo pode gerar mais ansiedade e cabe a cada um de nós escolher o que nós queremos ou não crescer dentro de nós, né? Nós vivemos sempre rodeados de emoções, o tempo todo nós sentimos várias coisas e praticamente ao mesmo tempo. E assim nós vamos vivendo, nós vamos cultivando algumas emoções, nós vamos tentando destruir outras, abafando outras, né? Se nos sentimos mal e nós temos consciência disso, nós buscamos ajuda com terapeutas, com médicos, com livros, online, e as coisas vão mudando, vão ficando mais leves. Então nós temos esse imenso poder de amplificar essas coisas, amplificar essas emoções, e se nós escolhermos, né, amplificar o medo, é ele que vai nos dominar. E as crianças estão muitas vezes fazendo isso. Então nós precisamos investir em sentimentos que nos ajudem, que nos melhorem, que nos transformem, né? Que transformem os convívios em boas experiências. Então nós podemos abrir espaço para compreensão, para tolerância, para um cuidado mútuo, um pequeno gesto,
um resgate do que há melhor em mim, em você, nas crianças, nas relações. E, se possível, evitar ficar irritado, implicar com as coisas, aquele rancor sem sentido, aquela teimosia que não nos leva a lugar nenhum, né? Então, escolha colaborar, escolha ser amigo, ser solidário, otimista. Nós estamos precisando muito disso nesse momento. E as crianças precisando muito mais disso tudo. E se nós não olharmos para isso, nós vamos ter problemas muito maiores no futuro. Então, nós vamos ter crianças inseguras com medo, né, ansiosas, que vão levar esses sentimentos para a fase adulta e serão adultos ansiosos, adultos frustrados, adultos com medo do mundo que só está desafiando e que não ajuda. Um mundo muito difícil de viver, um mundo muito difícil de se conviver. Mas, e aí? E se nós pudéssemos fazer por nós e pelos nossos filhos só um pouquinho, para que eles possam aproveitar o lado bom disso tudo, né? Veja as maravilhas que nós temos nesse mundo. Será que a gente consegue ser feliz? Será que nós conseguimos criar ambientes felizes? Ter as nossas casas, a família e tudo e todos em equilíbrio? Pois eu te digo que sim, você pode fazer sua parte com você, com os seus filhos, mas você também pode sentir medo, você também pode sentir ansiedade, você também pode ter suas preocupações. Eu também estou preocupada com muitas coisas, mas essa ansiedade e preocupação não pode ser maior que a minha alegria de viver. Então, de saber que tudo vai ficar bem, que tudo passa, né? Pode demorar ou pode ser mais rápido, mas tudo passa. O Reiki é uma técnica energética que nos ajuda a entrar num equilíbrio e passar por essas fases de uma maneira mais leve e tranquila. Então, ele é uma técnica milenar, sem contraindicação, que pode ser usada por pessoas de todas as idades. Mas será que ele também ajuda em sentimentos como ansiedade e depressão? O mestre Usui, que foi o redescobridor do Reiki, dizia: confia no universo que o universo confia em ti. E ele nos deixou 5 princípios que podemos usar também para a ansiedade. Então, pera lá, vamos começar pelo começo. Então, primeira coisa, a gente coloca as nossas mãos em posição gachô. É uma mão espalmada onde o dedão encosta no peito aqui e os outros dedos são apontados para o céu. Respira fundo e nós vamos recitar só por hoje. É a atitude do momento presente. É um dia de cada vez, ele não está pedindo mais nada, só por hoje. Então você vai sentar-se confortavelmente, vai sentir essa respiração, vai receber esse ar que você está recebendo do universo. E quando você soltar esse ar, quando você expirar, você sente que alivia esse peso que está nas suas costas, né? Você toma consciência dessa tua ansiedade. Aonde que ela está? Aonde que você está sentindo ela? É na barriga? É no peito? É um sufoco que parece que está sufocando a sua garganta, né? E quais são os pensamentos que estão nutrindo essa tua ansiedade? Pare um pouquinho, respire, tente entender essa ansiedade. E experimente sorrir para ela, né? O que está acontecendo? Por que você está aqui comigo? E quando você expirar, sempre imagine ela indo embora do teu ser. E quando você já estiver se sentindo melhor, simplesmente agradeça. O que esse exercício vai nos ajudar? Primeiro, a dar uma paradinha, né? A tomar consciência do nosso corpo e das nossas emoções. Identificar o que está motivando essa nossa ansiedade e qual lugar do corpo ela está afetando. Aí você pode fazer isso com você pode fazer isso com as suas crianças, vocês podem ajudar essas crianças a identificar tudo isso também, aonde essa ansiedade está agindo em mim. E dos 5 princípios, o primeiro princípio é: só por hoje sou calmo. Eu entendo que tudo tem seu tempo, tudo tem o seu momento, que às vezes eu até posso correr um pouco, né? Mas às vezes eu preciso ir devagar. Então eu não preciso me comparar com ninguém, eu vou no meu tempo e os outros também têm os seus ritmos. O segundo princípio diz:
só por hoje confio. Eu acredito no meu potencial e no dos outros também. Então eu assumo as minhas responsabilidades e eu confio que todo mundo vai fazer o seu melhor. O terceiro princípio, só por hoje sou grato. Gratidão a tudo e todos que passaram e que vêm até mim. Eu agradeço as lições que a vida me traz. Eu ouço as orientações, algumas eu deixo ir, outras eu guardo aqui num cantinho do coração para eu sempre lembrar de agradecer. O quarto princípio, só por hoje trabalho honestamente. Eu sou verdadeiro em qualquer circunstância. E o quinto princípio, só por hoje sou bondoso. Eu sou bondoso comigo em primeiro lugar. Eu tenho os meus limites e eu os respeito. Eu ouço a minha mente, o meu coração e eu cuido de mim, para depois eu estar pronta para cuidar dos outros. Então, a partir desses 5 princípios, eu faço um autotratamento. E se eu identifico o local onde essa ansiedade ocorre no meu corpo, eu posso fazer esse tratamento direcionado. Então, apesar da técnica Reiki ter algumas aplicações convencionadas, nós podemos fazer aplicações específicas e obter bons resultados também. Então, a ansiedade que faz o peito palpitar, eu aplico o meu Reiki no meu chakra cardíaco, né? Acalmando esses sentimentos. E em todos os casos, também fazer um tratamento completo em todos os chakras vai trazer maior benefício. O corpo todo vai entrando em equilíbrio e você vai sentindo os resultados em pouco tempo, né? Se um chakra está em desequilíbrio, ele vai desequilibrando os outros também. Então, você pode fazer o tratamento específico, mas se você conseguir equilibrar todos os chakras, você vai ter um benefício muito maior. E sempre que estiver fazendo um autotratamento, você vai prestando atenção nos pensamentos que vão surgindo. Então, você vai percebendo se esses pensamentos estão ligados às causas da tua ansiedade. Vai prestando atenção, vai compreendendo toda essa situação, porque a ansiedade ela faz sim parte das nossas vidas, né? Mas nós a controlamos e não podemos deixar que ela nos controle. Então nós precisamos estar atento aos nossos sentimentos, à nossa vibração. Nós precisamos sempre que possível elevar a nossa vibração. E a prática do Reiki pode fazer uma grande diferença para nós, como indivíduos, e para a sociedade da qual nós fazemos parte. E aí, você sabia que o Reiki também pode ajudar na ansiedade? Compartilhe esse vídeo com quem mais está ansioso por aí e me segue para mais dicas. Um beijo, até a próxima!